Oi, gente, boa noite, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos que estarão vendo, ouvindo essa live. Demos glórias a Deus, nós devemos sempre agradecer a Deus a cada dia vivido, mais um dia, um período de luz do sol que se foi, e vivemos mais uma noite, por causa da misericórdia de nosso Deus, aleluia, glória a Deus, e rendamos graças a Deus pela nossa vida, por mais um dia vivido, e nós que estamos em Cristo, rendamos graças ao Senhor nosso Deus, Jesus Cristo, que deixou a glória dos céus e nasceu em forma de homem nesta terra, para padecer e morrer feito um cordeiro imolado num sacrifício pela nossa salvação. Aleluia, glória a Deus, amados e amadas em Cristo, graças a Deus. Então hoje eu quero começar a falar sobre o Natal, mas antes eu ainda vou fazer alguns outros comentários que têm a ver com o Natal e que tem a ver com o modo como é comemorado o Natal hoje. Para quem é comemorado o Natal hoje? Amém? Mas vamos falar com Deus? Amém? Graças a Deus, glória a Deus. Senhor Jesus, bendito Deus, aleluia. Glorificado, exaltado seja o teu nome, Pai, em todo tempo e lugar. Seja exaltado o nome do Redentor, do Salvador da humanidade, que deixou a glória e padeceu em forma de homem pela salvação de todos aqueles que crerem. Aleluia. Bendito é o Senhor em todos os teus pensamentos, em todos os teus caminhos e em todas as tuas obras, Senhor. Trabalha em cada alma nesta noite. Envia teu Santo Espírito a nós, meu Pai, para que possamos ter correto entendimento, meu Pai, e ao fim dessa live estejamos mais crentes e mais obedientes, Senhor, e mais gratos a Ti pelo mistério maravilhoso do Senhor nascer de uma virgem em forma de homem, em forma de ser humano, para a nossa redenção. Obrigado, Jesus, nosso Senhor, nosso Redentor, nosso Salvador. Aleluia. Graças a Deus. Você, como eu sempre falo, para aqueles que não estão acostumados a examinar as Escrituras, muitas vezes não vai dar tempo eu esperar você achar, mas eu quero te orientar como você acha os livros na Bíblia, até você acostumar. Primeiramente olhando no índice. Apesar de que mesmo nós que estamos acostumados a manusear a Bíblia, às vezes nós procuramos, principalmente em Bíblias novas, com aquelas folhas fininhas, a gente procura e às vezes tem que recorrer ao índice. Então você recorra ao índice para achar as passagens bíblicas que nós vamos examinar aqui. Eu não vou pregar a palavra de Deus para você, para ninguém. Você vai examinar as Escrituras, eu vou examinar daqui, você vai examinar daí. E como nós já oramos, o Senhor Deus há de nos dar entendimento e trabalhar nos nossos corações, em nome de Jesus. Então você acha no começo da Bíblia, o índice da sua Bíblia, provavelmente terá um índice do Novo Testamento, do Velho Testamento e um índice do Novo Testamento, porque a Bíblia é dividida em Velho Testamento e Novo Testamento, ou Antigo Testamento e Novo Testamento. Então você procura e encontra o livro de João. 1 João é 1, o algarismo 1, depois escrito João. Você vai achar no índice, na parte do Novo Testamento. Amém? Você vai achar no Novo Testamento 1 João, que significa, nós costumamos falar 1 João, ou primeira carta, primeira epístola do apóstolo João.
Amém? E você que procura na internet, você vai ter menos dificuldade. É só você escrever na busca do Google 1 João 2:22. Amém? 1 João, capítulo 2, versículo 22. Amém? Mas se você não encontrar, enquanto nós vamos conversando aqui, não tem importância, porque essa live vai ficar gravada no Facebook e depois eu vou procurar também compartilhá-la no YouTube, para que fique gravada e quem quiser possa examinar futuramente, e você pode rever e achar as passagens bíblicas. Esse canal não é um canal que agrada muita gente. Os temas que a gente aborda aqui é para quem quer salvação. O Senhor Jesus veio, nasceu, padeceu, morreu, deixou a salvação para todo ser humano, mas nem todos querem. Há quem quer, mas ao próprio modo. E ao próprio modo não é assim que funciona. Amém? Então, mas eu quero que você me ajude quando você achar no meu canal, lá no YouTube também, ou se você está vendo pelo YouTube o compartilhamento, você clique no gostei, se inscreva no canal e compartilhe, tanto no Facebook como no YouTube. Compartilhe para levar esse conhecimento a outras almas. Amém? Glória a Deus e graças a Deus. Bom, gente, a Sagrada Escritura, a Bíblia, em várias passagens ela fala de um lugar chamado Babilônia. Essa Babilônia era um povo inimigo do povo de Deus. Eram inimigos de Deus e obviamente do povo de Deus. Então você acha na Bíblia várias passagens no Velho e Novo Testamento falando sobre Babilônia. Você pode achar, por exemplo, em Salmos, capítulo 137, versículo 8. Você pode achar sobre a Babilônia. E você pode achar em Jeremias, capítulo 32, versículo 28. Apocalipse, capítulo 17, versículos 4 e 5. Apocalipse, capítulo 16, versículo 19. Ora, essa Babilônia era um povo inimigo do nosso Deus. Mas, no começo do cristianismo, surgiu um outro inimigo do povo de Deus, da luta dos judeus, da luta dos judeus e dos romanos para varrer o cristianismo da face da terra. Nasceu uma igreja que se tornou inimiga do povo de Deus e matou a muitos na fogueira e de diversas formas, e torturou a muitos para que negassem a sua fé no nosso Senhor Jesus Cristo, para que negassem a Escritura. E essa instituição, ela escondeu a Bíblia por séculos e séculos, até que ela foi redescoberta por Martinho Lutero. Bom, então muitos chamam essa instituição de Babilônia. E também a palavra fala em várias passagens bíblicas, a palavra fala também do anticristo, que é onde você vai ler agora em 1 João, capítulo 2, versículo 22. Quem é mentiroso, senão aquele que nega a Cristo? Um momentinho que eu vou abaixar um pouco o volume aqui. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Existem muitas formas de negar, mas guarda esse versículo, mas nós vamos para frente aqui. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Aquele
Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, chegando até a assentar-se no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. Esse segundo texto que eu acabei de ler está em 2 Tessalonicenses. Para você que vai procurar no índice, você vai achar 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3 e 4. Amém? Então veja só, aqui nessas passagens bíblicas está falando de um anticristo. E depois nós vamos falar de um outro anticristo. De um anticristo que não está na Bíblia, mas está sendo contra Cristo. Amém? Vamos agora falar de uma outra coisa. Depois nós vamos reunir tudo isso. Calendário. Nós costumamos chamar calendário as folhinhas que a gente recebe na época de Natal. Eu já ganhei uma. Aquelas folhinhazinhas, aqueles cartõezinhos com os dias, meses e anos, também nós chamamos de calendário. Agora, mas historicamente, calendário é uma forma, um sistema de medir e separar dias, meses, o tempo, de separar o tempo. E assim, pelo calendário, foi inventado o calendário, estabelecendo as medidas dos milênios, dos decênios, dos anos, dos meses, dos biênios, dos triênios, das semanas, dos dias. Calendário. Então, o calendário é um sistema de contagem e agrupamento de dias que visa atender principalmente às necessidades civis e religiosas de uma cultura. A palavra deriva do latim calendarium, ou livro de registro. Senhor Antônio, boa noite. Deus abençoe o senhor e a sua casa. Que por sua vez derivou do calendai, que indicava o primeiro dia de um mês romano. As unidades principais de agrupamento são o mês e o ano. A palavra calendário é usada também para descrever o aparato físico, geralmente de papel. O calendário agora aqui, eu vou entrar num assunto, o calendário juliano. O calendário juliano foi implantado pelo líder romano Júlio César em 46 A.C., isto é, no ano 46 a.C., isto é, 46 anos antes do nascimento do nosso Senhor Jesus, 46 anos do Natal do Senhor Jesus. Esse líder romano instituiu esse calendário. Então, é chamado pelo nome dele Júlio César, calendário juliano. Mais tarde, o calendário teve modificações e é o calendário que nós usamos hoje, que é usado em diversos países, o calendário gregoriano. O calendário gregoriano é o que é usado até hoje em a maioria dos países do mundo. E é segundo o calendário gregoriano que nós comemoramos o Natal no dia 25 de dezembro. No dia 25 de dezembro, nós, em vários países, os países cristãos comemoram o Natal no dia 25 de dezembro. Muito bem. Agora vamos para frente. O Natal, ou o dia de Natal, é um feriado comemorado anualmente em 25 de dezembro. Originalmente destinado a celebrar o nascimento anual do Deus Sol, no solstício de inverno. Natalis Invicti Solis, está escrito em latim. Isso aqui está escrito em latim, Natalis Invicti Solis. Então, aqui está a tradução, né? E adaptado pela Igreja Católica no 3º século depois de Cristo.
O nascimento da Igreja Católica começou nesse século, cerca de 300 anos após a volta do Senhor Jesus aos céus. Essa igreja começou o nascimento da Igreja Católica. E essa Igreja Católica nasceu da luta de romanos e judeus para acabar com o cristianismo. Bom, então continuando aqui, a Igreja Católica, então ela adotou este dia para permitir a conversão dos povos pagãos sob o domínio do Império Romano, passando a comemorar o nascimento de Jesus de Nazaré. Em princípio seria, para comemorar o Natal de Jesus. Nos países eslavos e ortodoxos, cujos calendários eram baseados no calendário juliano, que nós acabamos de ver agora há pouco. Então, nesses países eslavos e ortodoxos, é comemorado, muitos deles ainda é comemorado no dia 7 de janeiro e não no dia 25 de dezembro. Atualmente o Natal é o centro dos feriados do fim de ano em todos os países cristãos, E é o centro também de tempos de férias, onde as pessoas comemoram o Natal do Senhor e rendem graças. Muito bem. E sendo no cristianismo o marco inicial do ciclo de Natal que dura cerca de 12 dias. Embora tradicionalmente seja um feriado cristão nos países cristãos, o Natal é amplamente comemorado por muitos não cristãos. Muitos não cristãos comemoram o Natal também. Em dias, ou seja, no dia 7 de janeiro ou no 25 de dezembro. Muitos povos ditos cristãos comemoram sem realmente ter conhecimento do que é que estão fazendo. Essa comemoração, por quê, para quê e para quem? E costumes populares modernos, típicos do feriado do Natal, incluem a troca de presentes e cartões, a ceia de Natal, músicas natalinas, festas de igreja, uma refeição especial e a exibição de decorações diferentes, incluindo as árvores de Natal, pisca-piscas e guirlandas, visco, presépios e ílex. Além disso, o Papai Noel, conhecido como Pai Natal em Portugal, é uma figura mitológica popular em muitos países, associada com os presentes para crianças. Como a troca de presentes e muitos outros aspectos da festa de Natal envolvem um aumento da atividade econômica entre cristãos e não cristãos, a festa tornou-se um acontecimento significativo, porém mais comercial do que religioso e mais mundano do que cristão, mesmo no meio cristão. Mesmo no meio cristão, o Natal hoje em dia é uma festa praticamente pagã também, não é? E é cultuado, é honrado mais ao Papai Noel do que ao Senhor Jesus. E há certas casas, até casas cristãs, que é honrado o Papai Noel, mas não o Senhor Jesus. E é um período chave de muito lucro em todo tipo de empresas, todo tipo de comércio, de indústria, de serviços, é o tipo de muito lucro e de enriquecimento. Porque as pessoas se vê, segundo o costume, obrigadas a dar presentes, podendo ou não podendo. Muita gente se endivida nesses dias de Natal e passa o ano todo pagando dívidas que contraíram no Natal, e antes de terminar aquelas já vem um outro Natal. O impacto econômico de Natal nos países
é um fator que tem crescido de forma constante ao longo dos últimos séculos em muitas regiões do mundo. Bom, aqui está a razão porque nós lemos aqui sobre um anticristo. A palavra de Deus diz que sem profecia o povo se corrompe. Então, muitas vezes, a falta da profecia contra essa heresia, essa apostasia, tem levado muitos familiares, as crianças são induzidas pelos próprios familiares, pelos próprios pais, a cultuar o Papai Noel. Então, em muitos lares, acontece isso aqui que está em 1 João 2:22. O Senhor Jesus é negado, negam-se ao Senhor Jesus. Por quê? A festa começa com muita alegria. Tem certos lares que nem é cultuado o Natal com músicas cristãs, não se faz uma oração, não se faz um agradecimento ao Senhor Jesus pelo sacrifício que Ele fez, não se faz um agradecimento ao Deus, nosso Deus, por mais um ano vivido, não se canta um hino nem de Natal nem de jeito nenhum, e todo mundo, muitos vestidos de vermelho, com a boina vermelha. Então aí aparece, muitas vezes, o próprio pai de família, não se fantasia de Jesus Cristo para chegar e falar para a família e para os presentes que Jesus Cristo é o Senhor. E falar que o sentido do Natal é Cristo, que o Natal é de Cristo. E as pessoas, as crianças, desde pequenas, ficam ali deslumbradas com aquela figura patética de um vermelho berrante que não tem nada a ver com o vermelho do sangue que foi derramado pela nossa redenção. E assim, de Natal em Natal, o Cristo, o Senhor Jesus, está sendo expulso dos lares cristãos. E o culto está sendo a Papai Noel. Então, esta figura, Papai Noel, que eu detesto, está sendo praticamente um anticristo, porque em vez de cultuarem a Cristo, cultuam a Papai Noel. Em vez de ensinarem as crianças sobre o Natal, em vez de pregarem para as crianças sobre o Natal, muitas vezes ninguém fala: a paz do Senhor, irmã Heloísa, sejas abençoada em nome do Senhor Jesus. Perdão aos que eu não estou vendo, não consegui ver, e sejam abençoados também em nome do Senhor Jesus. Então, em muitos lares, inclusive lares cristãos, lares evangélicos, lares que todas as pessoas são evangélicas, muitas vezes não se faz uma oração, não se canta um hino, nem de Natal e nem de jeito nenhum. E o Papai Noel, o Cristo, o dono da festa, não é aquele para o qual nós deveríamos estar comemorando. Ele não é convidado para a festa. Mas o Papai Noel está presente, induzindo as crianças, enganando as crianças. É o Papai Noel que aparece e que vai distribuir os presentes para as crianças. O Papai Noel, ele trouxe os presentes, ele pôs na árvore de Natal, e aí o Papai Noel vai dar presente a cada uma das crianças. E as crianças já crescem no engano. E os que assim procedem estão negando o Senhor Jesus Cristo. E a palavra diz que aquele que o negar diante dos homens, isto é, de algum modo, será negado naquele dia diante do Pai. E também aqui, como eu classifico essa figura como uma espécie, não é o anticristo escrito na Bíblia, mas ele é um anticristo, porque ele é uma figura contra Cristo. Ele é cultuado contra Cristo. Filho, Deus abençoe. Deus abençoe a ti, Deus abençoe a Ana Paula, os meninos e todo mundo. Então, o que acontece?
é uma figura que se opõe a Deus. É uma figura que se opõe a Deus, por quê? Porque o inimigo prevalece da natureza corrupta nossa de ser humano. Nós temos uma natureza corrupta. A palavra diz que o coração humano é incrivelmente enganoso, incrivelmente corrupto. Então, por causa dessa corrupção que há nos nossos corações, tem sido fácil, a cada ano, a cada Natal, o culto ao Papai Noel vai sendo cada vez maior do que aquele que é o dono do Natal, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Agora vamos reler aqui então 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3 e 4. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3 e 4. Não deixem que ninguém vos engane de modo algum. Muita gente está se deixando enganar, que o importante no Natal é Papai Noel. O importante no Natal é só ganhar presente. Ganhar presente é bom, é agradável, é prazeroso ganhar presente. E dar presente também é agradável, é prazeroso. O mal não está em dar ou ganhar presente, porque até nisso podemos estar festejando ao Senhor Jesus. Mas só que nós estamos esquecendo de quem é o Natal. As gerações vieram deixando de transmitir aos filhos o conhecimento do Natal, porque, para que o Senhor Jesus veio? Para quê? Porque e para quem é e tem que ser comemorado o Natal. Apesar de não ser dia 25 de dezembro, que os estudiosos afirmam que certamente não foi no dia 25 de dezembro. Bom, mas de qualquer forma é bom ter um dia que se comemora, o dia em que o nosso Senhor, foi o dia que ele começou o sacrifício por nós, porque ele já nasceu num lugar inconveniente, né? Sem o devido conforto, e aí ele já começou a passar as coisas que o ser humano passa: frio, fome, sede, tormentos, mosquitos e tudo mais. Ali ele já começou o sacrifício por nós. Então é bom ter um dia até para comemorar esse dia, o dia em que o Senhor Jesus nasceu em forma de ser humano, pela salvação de todo ser humano, de todo que crê. Mas infelizmente, nós temos de nos deixado enganar. Muitos estão se deixando enganar. Estão passando a fazer um Natal de Papai Noel, uma festa, muita honraria a Papai Noel. E o Senhor Jesus não é convidado para a festa. Em muitos lares ditos cristãos, ele nem sequer é lembrado durante a festa. Continuando o versículo aqui. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e 4. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Mas o que é apostasia? Apostasia é a gente descrer e negar passagens bíblicas, um ou todos os versículos da Bíblia, um ou todos os textos bíblicos, a gente passar a descrer e negar, de algum modo. Ora, então, antes da volta do Senhor Jesus, a apostasia vai sendo cada vez maior. As pessoas vão descrendo no Senhor Jesus e vão arrumando deuses para crer. Deuses de espíritos, deuses ídolos, deuses de pedra, deuses de pau, deuses de bode e Deus Papai Noel. E o ser humano está apostatando e deixando de render glória àquele a quem deve ser toda a honra e toda a glória pelos séculos dos séculos.
Continuando, este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus, ou é objeto de adoração, chegando até a assentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. O ser humano está elevando Papai Noel à categoria de Deus, do Salvador. O ser humano está colocando na sua festa, dentro da sua casa, no próprio coração, no coração das pessoas que festejam, está colocando um outro Deus em lugar do Deus Jesus Cristo. Vamos examinando mais, amém? Talvez alguns não gostem da palavra, talvez alguns estão dizendo, como uns disseram para o Senhor Jesus, quem pode ouvir esse discurso? Muito bem, mas os que querem a salvação podem ouvir, porque os que querem a salvação também gostam de pregações sobre bênçãos. Quem não gosta, eu também gosto. Eu gosto de pregações sobre bênçãos, de pregações que me estimulam a me manter na fé para receber as bênçãos dessa vida material. Porém, as pregações que mais me agradam são aquelas que me ajudam, me estimulam a permanecer, a limpar cada vez mais a minha veste branca para estar preparado para o dia que nós vamos comemorar o Natal agora, para o dia que ele vai voltar. Agora ele veio para salvar, da próxima vez ele vem para julgar. E convém que estejamos preparados. Então, como nós podemos ver no que nós examinamos acima, é imprevista a data do verdadeiro nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sendo improvável a data de 25 de dezembro. A data real deste fato, irrecuperavelmente, perdeu-se no tempo, inclusive devido à influência e imposições de pagãos, principalmente a influência do Império Romano sobre a Igreja de Cristo e dos Apóstolos, que deu origem à atual Igreja Católica Apostólica Romana. Segundo a história, o Natal, em 25 de dezembro, foi oficializado pelo Papa Libério, no ano 354 depois de Cristo. E a tradição do tal de Papai Noel teve origem num trabalho filantrópico que era executado por um bispo católico por ocasião das festas natalinas, o qual consistia na distribuição de donativos e presentes aos carentes. O princípio foi bom. O princípio foi bom, uma obra até santa que esse bispo fazia. Só que o coração humano se deixou perverter, como diz lá em Tessalonicenses, se deixou enganar. O que em princípio era uma coisa boa, a tradição transformou em idolatria devido à natureza corrupta do ser humano. Essa tradição, aqui eu estou lendo, irmãos, um texto que faz parte de uma apostila que eu usei em ministração de escola bíblica há uns anos atrás. Essa tradição tornou-se importante para Satanás, pois procura ofuscar a glória de Deus, do Salvador e do verdadeiro sentido do Natal, que é o nascimento do Filho de Deus no mundo, em forma humana para a salvação eterna da humanidade. Amém, povo de Deus? Vamos ler aqui Romanos, capítulo 1, versículo 25. Aleluia! Eu não vou ler todo esse texto, do 25 a 33, porque é um texto comprido. A maioria dos cristãos já conhecem, mas eu já li muitas vezes e sempre vale a pena ler de novo. Eu não vou ler agora para não prolongar. Ou talvez leia, vejamos. Amém? Os irmãos que estão procurando aí na Bíblia, os irmãos que estão engatinhando na palavra, é no Novo Testamento, viu? É no Novo Testamento.
É o 6º livro do Novo Testamento, amém? Romanos, que significa carta aos Romanos, capítulo 1, é o número grande que você encontra na primeira página do livro, é o número do capítulo, os númerozinhos pequenos são os versículos. Então você vai achar na primeira página de Romanos capítulo 1, você vai achar o capítulo 1, e você vai acompanhar os números pequeninos até o 25, que será o versículo 25, amém? Só que eu preciso ir lendo. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. E assim é, que muitos fizeram isto, mudaram a verdade de Deus em mentira, ensinando de geração em geração as crianças a adorarem a Papai Noel e não mais a Cristo Jesus, o nosso Redentor. E de geração em geração as crianças foram ensinando. O Senhor Jesus disse: ninguém dá o que não tem, ora, e os que não aprenderam sobre Jesus também não aprenderam a ensinar, ensinam sobre o Papai Noel para os filhos, ensinando os filhos a servir a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. E a partir daí vem uma porção de castigos que Deus liberou sobre os que adoram a criatura em lugar do Criador. E então no versículo 32, aqui esse texto, na escola bíblica, eu examinei todos os versículos, Romanos capítulo 1, versículos 25 a 32. Mas aqui eu só li o versículo 25 e agora eu vou ler o 32. Depois, quem quiser, examina, convém examinar todos eles e meditar. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Quer dizer, os que passaram a adorar mais a criatura do que ao Criador, e que por causa disso eles acabaram... Perdão, gente, o celular se deslocou aqui. E que por causa disso Deus abandonou a paixões infames, estão caminhando para o fogo eterno. Então, convém que nós tenhamos cuidado. Agora eu vou continuar lendo aqui o texto que eu mesmo pus na escola bíblica. Assim como há outras práticas, até os cristãos foram absorvendo a figura pagã de Papai Noel como sendo o personagem significativo do Natal, de tal forma que mesmo em muitas famílias que se dizem cristãs evangélicas, o culto a Papai Noel é maior do que o culto àquele que dizem ter nascido em 25 de dezembro, numa manjedoura para a remissão deles. Nesses dias, pouca gente celebra verdadeiramente o nascimento, Natal, de Jesus nesse mundo em forma de homem. Por se multiplicar a iniquidade sobre a terra, a cada ano nesse dia são muito mais multiplicados a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, do que espírito cristão da verdadeira piedade e gratidão a Deus. 1 João, capítulo 2, versículos 15 e 17. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. O que é concupiscência? Concupiscência é esse forte desejo que tem a nossa natureza, como se diz, a nossa carne, a nossa natureza carnal de ser humano,
esse forte e continuado desejo de fazer, de ter, de falar de o que Deus não quer que façamos, não quer que tenhamos, não quer que falemos. Então isso é concupiscência. Essa concupiscência tem aumentado de cada ano. Então o amor ao mundo, o amor ao mundo fez com que o amor aos presentes se tornasse maior do que o amor ao Senhor Jesus. E por amar ao mundo e aos presentes, as coisas materiais, mais do que ao Senhor Jesus, então passaram-se a amar mais a Papai Noel, o distribuidor de presentes, do que a Jesus. A mentira em família é um câncer no relacionamento familiar e já começa com a informação de que Papai Noel virá num trenó puxado por renas, colocar presentes nas meias deixadas pelas crianças ou na árvore de Natal. Vejam o que disse o Senhor Jesus em João, capítulo 8, versículo 44. Quem quer ser filho de Deus não honra Papai Noel, mas sim diz. Aqui eu não estou lendo o versículo, eu estou aconselhando que nós leiamos. João, capítulo 8, versículo 44. Agora eu estou comentando, quem quer ser filho de Deus não honra Papai Noel, mas sim diz quem deve ser glorificado e diz quem é que dá os presentes. Apesar de que eu não conhecia a Deus, quando os meus filhos eram crianças, o meu filho deve estar vendo e ouvindo, ele deve se lembrar disso. Eu não ensinava, eu não conhecia Deus, não conhecia a palavra, era um homem de Belial, que fazia coisas desagradáveis aos olhos do Senhor, mas sei lá por quê, eu não ensinava para os meus filhos essa mentira, de que Papai Noel é que dava os presentes. Eles cresceram sabendo que quem dava os presentes eu era o papai, eu era a mamãe, eu era o papai e a mamãe. Eu fiz isso com os meus filhos desde o começo. Eu ainda não era convertido. Agora vejamos, Colossenses, o livro de Colossenses, no Novo Testamento, Colossenses capítulo 3, versículo 9. Não mintais uns aos outros, tendo-vos despido do velho homem com seus feitos. Então a palavra diz para a gente não mentir uns aos outros. Então não mintam aos vossos filhos, dizendo que Papai Noel vem num trenó, numas rendas à noite, enquanto eles estão dormindo, e deixa os presentes nas meias, na janela, no sapato. Não faça mais isso. Não faça mais isso. Ensine para eles de quem é o Natal. Que o Natal é de Jesus. Ensine para eles quem é Jesus. Se você não sabe, procura saber. Se você não sabe ainda, dependendo da idade que você tem, já passou há muito tempo do tempo de começar a querer saber quem é Jesus. Esses dias você tem a oportunidade de ouvir muitas pregações sobre o nascimento de Jesus, sobre o porquê Jesus veio e nasceu nesse mundo. Você tem a oportunidade de ouvir na internet, tem muitas igrejas pregando, ensinando, e você vai levar os seus filhos para eles aprenderem a verdade. E vai deixar de mentir para eles que Papai Noel existe, que é Papai Noel que dá os presentes, que Papai Noel é bonzinho, que ele anda num trenó, puxado por renas no céu. Não mentais uns aos outros, não mentais aos vossos filhos, negando a Cristo. E vocês que já são cristãos, a palavra está dizendo para vocês, despindo-se do velho homem com seus feitos. Dispam-se do velho homem que amava a mentira. Tiago, o livro de Tiago, lá no fim da Bíblia, um pouquinho antes de Apocalipse, capítulo 3, versículo 14. Mas se tendes zelo amargo e o espírito de contenda nos vossos corações, não vos glorieis e não mintais contra a verdade. Amém? Então, nessa época, o ser humano se entrega
há uma coisa chamada consumismo. Consumismo não é a mesma coisa que consumo. Consumo é, geral, pelo menos de um modo geral, uma coisa boa e não é pecado. Mas o consumismo, de repente, é pecado. Mas vamos ver o que é consumismo, o que é consumo e o que é consumismo. A diferença entre o consumo e o consumismo é que no consumo as pessoas adquirem somente aquilo que lhes é necessário para a sobrevivência. Já no consumismo, dominada pela concupiscência dos olhos e pela soberba da vida, a pessoa gasta aquilo que tem e até o que não tem em produtos úteis e em produtos supérfluos, em produtos úteis e inúteis, que nem sempre é o melhor para ela ou para outra pessoa ou para a própria família, porém é o que ela tem compulsão de ter ou de dar. Mas o que é compulsão? Compulsão é uma tendência interna irresistível, é uma tendência, muitas vezes nós, seres humanos, acontece isso conosco muitas vezes. É uma tendência, uma força interior que muitas vezes até se torna irresistível para fazer alguma coisa. E às vezes nós fazemos coisas boas, seguindo, impulsionado pela compulsão, e às vezes fazemos coisas más. Tendência interna irresistível, que insistentemente leva o indivíduo a executar determinada ação ou ter uma certa ideia, mesmo que a desaprove. Então, essa época é uma época de consumismo, e o consumismo é pecado, porque no consumismo as pessoas se endividam e nisso também há pecado. Os bens materiais, a aquisição de bens, de coisas materiais, são colocados muito acima do desejo dos bens espirituais, da salvação, da santificação, da adoração a Deus, do agradecimento a Deus. Então muitos seguem a compulsão. E é quase impossível resistir às propagandas na TV e ao apelo da tradição dos presentes. No entanto, a definição de necessidade supérflua é algo relativo, já que um produto considerado supérfluo para alguém pode ser essencial para outra pessoa, de acordo com as camadas sociais e que a população pertence. Eu vou pular algumas coisas aqui. E agora a minha mensagem é Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, para finalizar. A maioria dos crentes já leu e releu esses versículos, já ouviu muitas vezes, inclusive pregações, longas pregações maravilhosas sobre isso. Mas para você que não conhece, eu vou apenas fazer um ligeiro comentário. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não apresente perante Deus o teu corpo fantasiado de Satanás, fantasiado de Papai Noel. Apresente o teu corpo perante a Deus, perante a tua família, perante os teus convidados, um sacrifício agradável a Deus. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, em vez de te deixar transformar pela concupiscência do mundo, pelo consumismo, pelo espírito do engano, apresente o teu corpo como sacrifício racional ao Senhor Jesus. Não se conforme com o engano que há no mundo, honrando a criatura, dando à criatura
seja criatura feita por Deus, criatura feita pelo homem, e dando à criatura a honra e a glória que pertence a Deus. Então a palavra diz para nós sermos transformados pela renovação do nosso entendimento. Então a partir de hoje, renova o teu entendimento sobre Natal e ensina o verdadeiro sentido do Natal. Ensina de quem realmente é o Natal e quem é que deve ser honrado, adorado, glorificado no Natal. E quem é que dá os presentes. Porque até os presentes que nós demos para outras pessoas, na verdade, nós não teríamos como dar se o Senhor Deus não tivesse dado condições a nós de comprar. Amém? E vamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Então eu desejo a todos um Feliz Natal, que o Natal seja de alegria. Eu desejo que o aniversariante esteja presente e que ele esteja presente liberando nos corações de todos a alegria, a verdadeira alegria, e que o Espírito Santo esteja com todos também, em nome de Jesus, e que todo o alimento seja abençoado. Não se esqueçam de abençoar os alimentos, porque muitos são os alimentos, principalmente nessa época, que os produtores, os transportadores, revendedores, consagram os alimentos aos demônios para enriquecimento. Então, não se esqueça de abençoar tudo que for ser servido, consumido. Abençoa, agradece a Deus, porque você trabalhou e ganhou, tudo bem, mas porque o Senhor Deus lhe deu condição. Amém? Então agradeçamos a Deus e Feliz Natal a todos. Senhor Deus, Jesus, obrigado, Senhor amado, pelo sacrifício do Senhor. Obrigado porque o Senhor se dispôs, ó Deus, em deixar a glória dos céus, o lugar onde não há choro, não há dores, não há tormento, não há calor, não há malignidade alguma. E o Senhor, por tanto amor com que nos amou, com que nos ama, o Senhor se dispôs a vir e padecer em nosso lugar. A cruz pesada, Senhor, que nós é que deveríamos carregar, tu vieste, tu não permaneceste uma criança, tu cresceste e carregaste uma cruz em nosso lugar. Ó Deus, obrigado, Senhor. Obrigado pela nossa redenção, obrigado por todas as coisas, obrigado porque estamos vivos, Senhor, para celebrar mais uma vez o Natal do Senhor, porque embora não seja 25 de dezembro, os que te amam, Senhor, têm prazer, meu Pai, nesse dia, em elevar os corações a Ti, em ações de graça, em alegria, Pai. Sejam abençoados todos, meu Pai, que receberem essa live. Eu quero que o Senhor libere, meu Pai, a Tua virtude em todos os corações, meu Pai. Meu Pai, eu quero que o Senhor, nessa noite, o Senhor libere bênção especial, que o Senhor envie o Teu Espírito, meu Pai, consolador, para a família da irmã Cida, meu Pai. Que eu espero, eu creio, que a Tua filha partiu, meu Pai, com as suas vestes alvas, e para se encontrar com o Senhor naquele dia. Mas eu quero pedir ao Senhor, meu Pai, abençoa toda a família, envia o Teu Santo Espírito para consolar a todos, Senhor, porque na verdade, nessa situação, só o Espírito do Senhor é que pode realmente consolar os corações tristes, os corações aflitos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Shalom Adonai, sejam todos muito abençoados em nome do Senhor Jesus, e Feliz Natal. Que o aniversariante esteja presente na sua festa, na sua casa, ou onde você estiver. Que o aniversariante de Jesus Cristo, o Filho da nossa irmã Maria, esteja presente. Amém? Graças a Deus. Glória a Deus. Shalom Adonai. A paz do Senhor. Que a paz, que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a consolação do Espírito Santo esteja com todos nós. Amém
Graças a Deus. Olha, visita o meu canal no YouTube lá, viu? Examinando Versículos Bíblicos. É o nome do canal, Examinando Versículos Bíblicos. Dá o joinha. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, me ajude e compartilhe. Amém? Sejas abençoado em nome do Senhor Jesus. Shalom Adonai, a paz do Senhor.